Olá, hoje iremos apresentar o projeto 3 de cálculo numérico, no qual iremos estimar temperaturas em uma placa utilizando a linguagem Python. As integrantes do grupo sou eu, a Marina, a Mariana Max Américo e a Pietra Sobral Maestrini. Lembrando que iremos rodar nosso código em Python utilizando a ferramenta Google Colab. Para você entrar nela, basta digitar Google Colab no Google, clicar no primeiro site, no qual você vai ter que se logar na sua conta Google e simplesmente clicar em criar um novo notebook. Uma vez ele criado, é só você começar a digitar o código e clicar aqui para rodá-lo. Então, esse é o nosso projeto 3, e o objetivo dele é realizar a estimativa de temperaturas em uma placa através do uso de método iterativo para sistemas lineares. Daí, os dois métodos que deverão ser utilizados é o Gauss-Jacobi e o Gauss-Seidel. Para isso, a gente vai fixar uma precisão de 0,01 e o número máximo de iterações vai ser 20. Daí, aqui as condições que deverão ser fornecidas para cada método. Primeiro, a cada iteração, fornecer o valor de aproximação das quatro temperaturas a serem estimadas na placa: T11, T12, T21 e T22. A segunda condição a ser fornecida, se convergiu ou não para um dado conjunto de valores de temperatura de dados. E a terceira, o número de iterações, e se parou devido ao máximo de iterações ou se atingiu a precisão requerida. Tá, para a resolução do projeto 3, deverá ser utilizado dois RAs para gerar esses valores dados, o X, o Y, o W e o Z, na placa de calor. Em seguida, eu vou mostrar a figura geral que relaciona esses valores dados com as variáveis com a placa de calor, que é T11, T12, T21 e T22. E aí, para cada RA, deverá ser realizado um processo aleatório de escolha de valores. Então, o código dado vai escolher aleatoriamente os valores de X, Y, W e Z. Então, essa é a figura geral da placa de calor. O T11, T12, T21 e T22 são os valores que a gente vai estimar da temperatura para cada método. Já o X, Y, W e Z são os valores que a gente vai gerar a partir de cada RA, que são os valores dados. Esse é o código que a gente vai usar para gerar os parâmetros. Então, primeiro a gente vai digitar o número do nosso RA. Depois, esse é o códigozinho dado para escolher aleatoriamente os valores. E aqui para printar cada um dos valores, X, Y, W e Z. Então, para cada RA, a gente vai ter um valor diferente para cada parâmetro. Então, o primeiro código, ele vai gerar o X, Y, W e Z de acordo com o RA. Então, pelo exemplo, vou digitar 22, 18, 53, e ele vai me dar os valores respectivos. Com isso, temos a placa formada, com os valores de X, os valores de Y, de Z e de W. Então, com os valores que a gente obteve do código, são dadas 4 funções e a gente vai substituir aqueles valores. Então, a gente tem o T11, e aí é 1/4 vezes o valor de 25 e de 121. E assim para cada equação. Isolando os T's e os números do outro lado, a gente obtém o nosso sistema linear. E aí, com isso, a gente consegue criar a nossa matriz que a gente vai utilizar nos métodos. Então, depois da gente reduzir e transformar no sistema linear, a gente vai pegar os valores que estão acompanhados com cada termo. Então, por exemplo, o T11 está acompanhado do 1, então na matriz 1. O T12, ele é menos 1/4, então na matriz menos 1/4. E assim sucessivamente. E assim, nós obtemos as 4 linhas da matriz. E uma das maneiras de resolver esse sistema linear é por meio do método de Gauss-Jacobi, que nada mais é que um método iterativo que gera uma sequência de vetores xk a partir de uma aproximação inicial x0, que sob certas condições essa sequência converge para uma solução, caso ela exista. Assim, o que o método vai fazer é transformar o sistema linear, que é a matriz A vezes x igual a B, em x igual a matriz C vezes x mais g. Ele faz isso realizando a separação pela diagonal, lembrando que a gente tem que assumir que A e I vai ser diferente de zero, sendo esse I qualquer número entre 1 e n. Ao fazer essa separação, ele vai isolar o x. E, basicamente, o que é essa função aqui? É uma equivalente que tem uma função iteração.
Aí lembrando que C vai ser uma matriz N por N, G vai ser um vetor N por 1, e esse X daqui vai ser a aproximação inicial, que vai ser o X0. Aí o que a gente vai fazer é dividir por esse A da diagonal e isolar o X que acompanha o A. Ou seja, aqui nessa primeira linha a gente tem esses valores divididos por A1, e aqui a gente isola o X1. Então, a gente vai pegar essa parte aqui e tacar para cá sendo negativo. Aí a gente chegar no sistema linear aqui, esse sistema linear vai virar a matriz C e o vetor G. Aí o método de iteração vai ser o quê? Vai ser colocar um índice em cima do X, no qual você vai fazer sucessivamente até chegar num resultado. Assim, você vai fazendo o método iterativo até que ele acabe convergindo em uma solução. Então, aqui a gente vai iniciar a construção da função Gauss-Jacobi para a resolução do sistema linear. Primeiro, a gente vai definir A e B, que são os parâmetros de entrada. Em seguida, o N, que é a dimensão do tamanho de B. Solução igual a true, porque primeiramente a gente vai supor que o problema tem solução. X igual a bcop, que vai ser a cópia dos valores de B da solução inicial, ponto inicial. Depois a gente vai usar a função for para fazer uma lista, e essa lista vai garantir que a gente percorra cada elemento do vetor x. Depois a gente vai usar a função if-else para garantir que o divisor é diferente de zero. Caso o divisor não seja diferente de zero, ou seja, se ele for zero, a solução vai ser false, porque a gente não consegue continuar se o divisor for zero. Caso o divisor for diferente de zero, então a gente vai printar a iteração zero, printar o x0 e aqui o xk, que vai dar a inicialização para o processo de iteração. Bom, e nessa parte do código, a gente separa os parâmetros do método interativo. O máximo de interações é 20, a precisão de 0,01, a variável que calcula o número de interações 0, e aí temos os laços para as interações. Então, a gente usa o while, que é enquanto a solução for verdadeira, as interações não vão alcançar o número máximo. E as atualizações das interações. Nesse for, a gente vai calcular os elementos do vetor na próxima interação, e o if, que serve para eliminar o termo da diagonal. A fórmula geral, né, do código, e o critério de parada relacionado agora à precisão e não à interação de 20 interações no máximo. E aí temos o if, que é para comparar isso quando a gente usa a precisão, e o print, que é para ele printar todas as interações e os valores de x que a gente tiver. E agora voltando um pouco para explicar sobre a função comparar que a gente acabou de usar. Então, assim, antes de você usar uma função, você tem que primeiro defini-la. Então, logo no início do código, você vai definir o que vai ser a função comparar, que vai ter as variáveis x, xk e epc, que é a precisão. Então, logo depois de você importar a biblioteca match, você vai defini-la. Então, você vai colocar que a soma vai ser igual a zero, aí você vai usar zip, que basicamente é uma variável que mistura o conteúdo de outras duas, no caso de x e xk. Aí a função que vai servir como critério de parada, que envolve a precisão, vai ser basicamente essa equação aqui, que envolve a soma e as listas geradas a partir das variáveis. Caso você tenha que a soma seja menor que a precisão, você vai retornar um valor verdadeiro, ou seja, você pode continuar rodando o código que você ainda não alcançou a precisão máxima. Caso ao contrário, você para de rodar o código. Para o primeiro RA, nós rodamos a primeira parte do código e achamos esses valores de x, y, w, z aleatórios. E agora a gente vai rodar a parte do código que usa a função do Gauss-Jacobi para ver os nossos resultados de x. E aí os resultados foram esses. Aqui a gente tem o vetor b para comparar o resultado. Esse vetor b tem que ser o mesmo que o x0. Então, dividindo essas operações aqui, a gente chega nesses números. Então, quer dizer que o nosso código está certo. E, por fim, a gente teve 13 iterações e convergiu para esses números aqui, 66, 36, 82 e 53. E como a gente teve só 13 iterações e o nosso máximo de iterações era 20, então ele parou de rodar porque nós atingimos a nossa precisão, que era de 0,01. Bom, então agora a gente usa aquele mesmo código do começo para fornecer, através do RA, o x, y, w, z. Então, aqui ele fornece para a gente os valores. Bom, do mesmo jeito que foi feito, né, para achar o sistema linear do primeiro método,
a gente vai usar as 4 fórmulas do sistema linear, substituindo os valores. E isolando, a gente chega nesse sistema linear. Após isso, a gente tem aquele exemplo de pegar os valores inteiros que estão correspondendo com cada termo. Então, do T11, 1, do T12 tem o menos 1/4, do T21 tem o menos 1/4, e o T22 não tem, então, 0. E aí, igual ao valor que já tinha dado no sistema. A gente faz isso com as outras 3 linhas da matriz, contemplando as 4 linhas da matriz. Assim, temos uma nova placa formada com os valores de x, y, w e z. Bom, no mesmo pensamento do Gauss-Jacobi, o método de Gauss-Seidel, ele segue o pensamento de transformar o sistema linear ax igual a b em x igual a cx mais g. Mas agora ele se diferencia porque ele soma os elementos, ao invés de x elevado a k, ele soma por x elevado a k mais 1, que é um valor que ele já consegue o resultado, então ele só meio que substitui. Esse método ele vai também decompor a matriz A em uma matriz A inferior, que seriam esses exemplos do A igual a L mais D mais R. Aí, a respeito do código para o método de Gauss-Seidel, ele vai ser exatamente igual ao código do método de Gauss-Jacobi. A única diferença é que nessa parte, depois de você fazer o print, caso o divisor for diferente de 0, o xk vai ser exatamente igual à cópia de x, ou seja, eles vão ter os mesmos valores, diferente do método de Gauss-Jacobi, que x e xk têm valores diferentes. Disso, na parte de laço para as interações, a gente vê uma outra diferença no código. Essa parte daqui é igual, mas quando chega na hora de comparar o índice da linha com o índice da coluna, no método de Gauss-Jacobi, aqui a gente tem um sinal de diferente. E nesse caso, a gente tem que, se o índice da linha é maior que o da coluna, a gente vai ter essa equação aqui, na qual xk deve ser igual ao valor de x. Caso ao contrário, a gente vai ter essa equação aqui abaixo, que vai usar o valor antigo x da iteração anterior. E a gente usa também a função elif, nesse caso, ao invés da função else, porque é necessário avaliar a condição dada acima, no caso essa daqui. E aí, no final, a fórmula geral para cada xi vai ficar igual a isso aqui. Agora nós vamos rodar o código para a função do Gauss-Seidel. E aí, o resultado de x foi esse aqui, e a gente consegue ver que está certo, porque o b, dividindo essas operações, a gente chega nos mesmos resultados de x0. E ele convergiu, a solução convergiu para esses números 66, 36, 82 e 53. A gente teve 7 iterações, então, como o nosso máximo de iterações era 20, quer dizer que ele parou por conta da precisão. Então, nós atingimos a precisão que era de 0,01. Agora, uma comparação breve do desempenho dos métodos selecionados. Aqui a gente tem para o primeiro RA e aqui para o segundo RA. Podemos ver que para o método de Gauss-Jacobi, nos dois casos, foi necessário um número de 3 iterações para a gente conseguir chegar no resultado, sendo que para o método de Gauss-Seidel só foi necessário 7 iterações. Em ambos os métodos, o código parou de rodar por ter atingido a precisão que a gente tinha delimitado. Uma coisa que podemos notar é que o valor final é muito parecido, só muda depois de 3 ou 4 casos depois da vírgula, só que o método de Gauss-Seidel, por ter conseguido chegar nesse resultado, por ter convergido mais rápido, ele apresenta um desempenho melhor.